Graças e paz, irmãos. Chegamos aí ao 46º livro da Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se a gente quer entender o que Jesus Cristo espera da sua igreja, a gente tem muito a aprender com o que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Corinto, que naquela época era uma cidade muito movimentada, era uma cidade portuária, era uma cidade onde havia teatro ao ar livre, era uma cidade onde Jogos Olímpicos eram realizados. E também Corinto possuía uma cidade, era uma cidade que tinha uma população grega, romana, oriental, e ela exibia com orgulho o templo de Afrodite, a famosa deusa do amor. Sim, Afrodite tinha um templo dedicado a ela, com 1000 prostitutas que serviam no templo como sacerdotisas sexuais. Elas trabalhavam praticando relações com as pessoas que iam para lá para adorar a essa deusa. E Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, ele vai dar aqui as diretrizes que ele espera de um cristão, mesmo vivendo em uma cidade pagã. Corinto foi evangelizada pela primeira vez na segunda viagem missionária de Paulo. A gente percebe isso lá em Atos, capítulo 18. Do versículo 1 ao versículo 17. A carta ela tem uma grande ênfase em problemas espirituais e morais que a igreja estava passando. É um manual prático de conselho pastoral para a igreja e revela aqui grandes doutrinas para a igreja. É uma carta assim riquíssima, vale muito a pena ler. Se você pegar para ler do começo ao fim, você vai gastar em média 1h15 minutos. É uma carta riquíssima em conteúdo teológico. E interessante, irmãos, que Paulo ele se dirige para os coríntios como santificados. No primeiro capítulo já, no versículo 2, ele diz assim: a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa se dirigindo a eles aqui como pessoas que devem se comportar como alguém que foi separado por Deus, que foi santificado em Cristo. Paulo está dizendo que eles já foram santificados e ele se dirige aos coríntios aqui dessa forma, como alguém que está numa posição que deve ser separado de tudo aquilo que é mundano. E aí ele começa a falar sobre os primeiros problemas que havia ali na igreja, que era a questão das divisões. Havia muitas preferências. Havia alguns que preferiam a Paulo, outros preferiam a Apolo, outros preferiam a Pedro e outros diziam que não queriam saber de homem nenhum. Eles eram os partidos de Cristo. Então aqui é a famosa divisão que havia lá dentro da igreja e Paulo ele entra corrigindo tudo isso. Ele diz que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. A gente pode ter as nossas preferências pessoais, eu creio que isso não é pecado, mas a gente não deve colocar no homem, na pessoa, num determinado pastor, num determinado líder, uma figura idolátrica. Alguém, não, eu só ouço se for o pastor tal, eu só sigo se for as palavras do líder tal. Não é isso que Cristo espera da sua igreja. Cristo ele espera uma igreja unida, ele espera uma igreja que coloque ele como centro de todas as coisas e não os homens. Pois bem, ele começa então a falar a respeito destas questões.
Aqui, no capítulo 2, ele já vem falando sobre a questão da diferença do homem espiritual para o homem natural. Ele fala que o homem natural não compreende as coisas espirituais porque parece que são loucuras, né? E no capítulo 3, ele já começa dando uma repreensão para os coríntios, os cristãos de Corinto. Capítulo 3 de 1 Coríntios, ele começa dizendo assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contenda, não são assim que sois carnais e andam segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que anda segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: olha, se você segue aos homens, vocês estão agindo como carnais. Eu não posso nem dar alimento sólido a vocês. Veja que interessante, irmãos. Uma igreja que era cheia de dons espirituais. Aqui no capítulo 1, Paulo vai falar que nenhum dom faltava a eles. Então eles profetizavam, curavam. O culto, pensa num culto pentecostal. Era o culto da igreja de Corinto. E Paulo se dirige a ele como os carnais. E olha que interessante que Paulo fala no capítulo 3, já no verso 1. Ele diz, como a carnais, como crianças em Cristo. Então, o Paulo ele considera carnal aquele que é imaturo, aquele que acabou de nascer em Cristo, novo convertido. Ele é carnal, ele é criança, ele não pode beber, ele não pode comer alimento sólido. E aí, Paulo ele começa a falar que o ciúme, a contenda, a preferência humana é um comportamento de uma criança em Cristo, de um novo convertido. Então, pensa bem, irmãos, isso aqui é um corretivo para crente velho, para crente que já está há bastante tempo na igreja e que ainda tem esse tipo de comportamento. Ele também entra aqui na doutrina do tribunal de Cristo, que ele fala sobre a questão do galardão. No capítulo 3, do verso 10 ao verso 15, ele fala sobre a questão do tribunal de Cristo, sobre a questão das obras que a gente pratica. Pois bem, ele fala de muitas coisas. Ele fala como que os homens devem nos considerar como ministros, como dispenseiro dos mistérios de Deus, capítulo 4. E ele fala que cada ministro deve ser achado fiel. Irmãos, a carta é riquíssima. No capítulo 5, ele vai falar de um problema que havia na igreja, que é um problema de fornicação. Era um jovem que estava tendo relações com a mulher do seu pai. Obviamente não era sua mãe, mas era uma mulher do seu pai. E Paulo ele é bem enfático em dizer, expulsar, pois, de entre vós o malfeitor. 1 Coríntios 5, 13. Aqui ele está dando um corretivo porque ele disse que isso não pode ser aceitável. Embora Corinto fosse uma cidade promíscua, a Corinto era conhecido pelo seu pecado, né? Pelo templo da sacerdotisa, pelo templo lá de Afrodite, pela maneira como as pessoas pecavam à vontade, né? E isso não poderia contaminar a igreja. Então Paulo aqui ele é bem enfático. No capítulo 6 de 1 Coríntios, ele fala sobre a questão de pessoas que tinham causas e levavam causas à justiça entre os seus próprios irmãos. Paulo fala, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo, vocês são crentes, vocês são servos de Cristo, vocês vão julgar o mundo e até os anjos. Vocês vão julgar os anjos, vocês precisam saber julgar as coisas mínimas entre vocês, não levar ao tribunal. Capítulo 7 ele vai falar sobre a questão do casamento, do celibato, casamento, divórcio, questão de vocação pessoal de cada um. É uma carta riquíssima. Capítulo 8 vai falar aqui sobre a questão de alimentos consagrados a ídolos. Capítulo 9 ele vai falar sobre o seu exemplo como apóstolo.
Capítulo 10 ele vai fazer aqui uma analogia à trajetória do povo de Israel no deserto, e ele fala que tudo que eles viveram foi para nosso exemplo, e ele vai terminar dizendo aqui: aquele que está em pé, veja para que não caia. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ou seja, toda dificuldade que a igreja passa é uma dificuldade humana. Então não é justificativa para a gente pecar, para a gente murmurar, para a gente cobiçar, como os israelitas fizeram no deserto. É isso que ele fala aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios. No capítulo 11 tem a questão do uso do véu. A gente precisa entender o contexto da época. Como eu disse, havia sacerdotisas pagãs. A mulher não era permitido ali ministrar, e o véu ali era para dar esse sentido de submissão, de respeito, de honra. Então existe todo um contexto em torno disso aqui. É no capítulo 11 também que tem a instituição, né, da Santa Ceia, que Jesus já havia estabelecido, e ele repete aqui. É um texto que é muito usado até hoje nas Santas Ceias. No capítulo 12 aqui tem a questão dos dons espirituais, da variedade de dons. Capítulo 12, verso 28, ele diz assim: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolo, em segundo lugar, profeta, terceiro, mestre, depois operadores de milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. E aí ele fala aqui dessa variedade, mas que acima de todo dom deve estar o amor, aonde entra aqui a poesia no capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa. No versículo 4 do capítulo 13 ele diz: o amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo suporta. Aqui ele fala que o amor é o bem supremo. No capítulo 14, ele fala sobre a respeito dos dons e de qual dom que naquela época era o mais importante. Eles valorizavam muito o dom de falar em línguas, né? Eles falavam em línguas, e porque eles tinham esse dom. Havia variedade de línguas, havia também intérprete. Só que Paulo, ele fala que ele preferia falar 5 palavras com entendimento do que 1000 palavras em outras línguas, de maneira que o povo não entendesse. Então, ele diz que a profecia era mais proveitosa, e principalmente naquela época onde a Bíblia não havia sido escrita ainda, a igreja era conduzida pelo dom da profecia. Deus precisava trazer sempre uma direção, trazer sempre um comando para o povo, trazer a sua revelação por meio de profecia, porque eles não tinham ainda no que se basear. Eles tinham o Antigo Testamento, tinham as cartas que circulavam, mas os dons eram extremamente importantes naquela época. No capítulo 15, Paulo ele vai falar sobre a ressurreição, essa doutrina maravilhosa da ressurreição, onde ele fala que existe corpos naturais e corpos espirituais. Nós hoje vivemos num corpo de humilhação, num corpo natural, mas todos nós aguardamos um corpo espiritual como o corpo de nosso Senhor. E aqui no capítulo 15 ele traz essa doutrina. Capítulo 15, versículo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Ele fala aqui da doutrina maravilhosa do arrebatamento da igreja. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta riquíssima, recheada de conteúdo teológico. É uma carta que vale a pena ler, só que precisa ser entendida também à luz do contexto histórico da época, para a gente entender algumas questões. Mas são lições preciosíssimas para a Igreja de Cristo. O conhecimento da palavra, a prática
do Evangelho é o que vai nos tornar cristãos maduros. Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima.